Daniel, capítulo número 7, versículo de número 9. Permaneça aonde a gente vai chegar. Aleluia. Quem achou diz amém. Aonde diz a palavra: e continuei olhando até que foram postos trono, e o ancião de dias se assentou-se, e sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e suas rodas era fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares servia, e milhares estavam diante dele. Então abriu-se o tribunal e abriu-se os livros. Amém? Pode sentar. Pode sentar. Eu quero trazer a você nesta noite uma coisa diferente. Nós estamos vivendo a hora do arrebatamento. Nós estamos vivendo a hora do arrebatamento. E quem quer ir no arrebatamento, aleluia, quem quer ir no arrebatamento, ele tem que ter fogo. Quem entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Quem quer ir no arrebatamento tem que ter fogo. Porque se ele não tiver fogo, como ele vai declarar a presença de Deus na sua vida? Você está entendendo? Como é que você vai declarar diante de Deus que você está cheio dele? Aqui está uma massa corpórea, está uma massa chamada igreja, aqui está a nave, aqui está o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele forma de oxigênio formada na sua vida, em sua vida, em corpo, onde você água, isso forma o quê? Hidrogênio. Hidrogênio é quente. É isso que eu quero falar para você. Acredite que na igreja não dá glória a Deus e quer sentir a presença de Deus. Ele quer estar, na realidade, abençoado por Deus, vencendo as demais situações, e não consegue porque ele não serve em espírito. Jesus disse umas certas palavras no livro de São João. Ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja o que é verdade. Aqui está a verdade. Se você começar da glória, você vai começar a mudar a sua vida. Os seus pensamentos vão mudar. A sua memória vai ter uma capacidade na ideologia de Deus, na ideológica, que você vai se sentir suprido. Presta atenção, nós temos pouco tempo para o que eu quero pregar. Então o que acontece? Isto forma na tua vida poder. Poder. Temos três elementos básicos aqui nesta noite. Nós temos água pelo ar, nós temos vento, oxigênio, e temos o quê? Fogo. Isso foi que nos formou dessa matéria quando Deus disse: haja. Não sei se você está entendendo. Quando Deus disse: haja, você foi logo aparecendo em forma de logos. Em forma de logos. Agora chega dentro da palavra. Deus está pondo aqui adiante da nossa vida a palavra da vida, a palavra em que vem fogo. Como o profeta disse, ele diz assim: como o martelo da penha, e fogo é a minha palavra. Não sei se você está entendendo. Viva a palavra e você vê que fogo vai acontecer na sua vida. Dê glória a Deus e você vai ver a glória, o fogo que vai manar na sua vida. Você consegue captar, você consegue entender o que Satanás está falando por dentro. Porque ele só pode entrar na tua mente se ela estiver vazia. Se você estiver cheio, isso Satanás não consegue penetrar, porque ele consegue dominar o pensamento, ele consegue dominar o seu centro de memória, o seu centro de raciocínio. Mas se você tiver no Espírito Santo, você consegue captar a Satanás
sem a primeira manifestação dele. Então Deus faria o quê? Deus faria olhos, Deus faria postos. O quê? Por que olhos? Porque olhos estaria dando o significado do que Deus estaria vindo pela frente. Aleluia. E nos diz aqui a palavra assim: eu continuei olhando. Olha, se você tem olho, você continua olhando. Se você consegue ver o entendimento assim, que isto foi posto assim, continue olhando, eles que foram postos no trono, e o ancião de dia se assentou, e suas vestes eram brancas. Por que branca este ancião? Porque estaria com o Espírito Santo. A palavra branca significa Espírito. A palavra branca dá um significado do assentamento da pureza. Aleluia. Então, continuando, aqui diz o profeta dizendo: eu continuei olhando, e vi um ancião de dia, e assentou-se, as suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a pura lã, e no seu trono uma chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Isso chama a presença de Deus sobre o trono. Vou dar uma explicação mais ou menos para você entender. Quando você começa a adorar a Deus, esse Espírito Santo, esse Deus que se assenta no trono, a Bíblia diz que o seu trono, ele anda pelos quatro cantos da terra. Quando aparece o adorador, esse trono começa a ir investindo. Deus continua indo investindo com as suas miríades, com os seus servidores. Aleluia. E isto continua as rodas de Deus, rodas grandes, que moverão as pequenas, que isso é a forma do Espírito de vida que estaria dentro da roda. Aleluia. Essas rodas pequenas é que faz que você seja a vida que você é de Cristo Jesus. Mas nos diz aqui a palavra e fala sobre trono. Trono está significado ao nosso coração. Diz que na base dessas rodas veio fogo ardente, mas diz que dele manava um rio de fogo. Manava um rio de fogo. Presta atenção. Que é fogo? O fogo é a vida. Deus é fogo. Aleluia. Se nós pegamos sobre as 7 dimensões, você poderia ver agora nesse instante aberto para você o que Deus estaria abrindo neste momento. As 7 dimensões, os 10 mundos espiritual, para que você possa ver Deus plenamente livre para a igreja. Mas nos diz a palavra, dizendo assim: e o rio de fogo manava dentro dele, saía milhares e milhares, e servia, aleluia, servidor é fogo, aleluia. Quem está sobre fogo, irmão, está sobre poder. Satanás não toca, aleluia. E veja mais a palavra, assim: então violando esse rio, por causa da voz, solene das palavras, isso nos diz mais, segundo adiante, e diz assim: este fogo que manava, ou servia, milhares de milhares estavam diante dele, e abriu-se o tribunal, e abriu-se os livros. Eu quero dizer que nesses dias que estamos vivendo, nós estamos vivendo dentro do 7º milênio, os livros de Deus estão abertos, e se você quisesse saber que esses livros estão abertos, você pode ir, e isso está no silêncio, porque só quem pode entender é quem tem o Espírito Santo para entender o que Deus estará mostrando dentro desses livros, que são os sinais dos tempos, o sinal, a obra de Deus sendo na consumação, e o Espírito Santo ainda bombardeando a igreja para a hora do avivamento. Mas vemos essas coisas abrindo no Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando está em silêncio, Deus não está aqui no silêncio, Ele está aqui. Busca Ele para tu ver. Começa a glorificar a Ele para você ver a diferença. Eu te dou 10 minutos para você ser cheio de Deus. E quando chegar em casa, a primeira parada que você encontrar, você vencer. Vencer a Satanás, irmão. Vencer a Satanás não é uma forma de você vencer ele com força. Você só vence ele em espírito. Você só ganha dele na parada da guerra se você estiver preparado com a palavra. Se você estiver com o serafim. Se você estiver em base de fogo. Porque fogo é que rege a tua vida. Antes disso é morte. Antes disso é morte. Aleluia. Agora veja esse livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim:
e vi quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. Veja o livro, primeira fase. Este Cordeiro, ele abre, e diz que quando ele abre, abre a hora de silêncio no céu. Porque Deus deixa silêncio no céu, que para que a igreja possa se manifestar nesta meia hora de silêncio, um avivamento que está para acontecer. Eu quero dizer que nem todos na igreja vai receber esse avivamento, pastor. Nem todos vão dizer para o Senhor, irmão, que o dia está chegado e que a hora do avivamento começou. Isso tem que ver como aconteceu com Zorobabel. Teria que ter um prumo, e se tem um prumo tem que ter a vida. Se tem que ter a vida, tem que ter o orador. Se tem que ter o orador, tem que ter escute, tem que ter guarde, tem que ter medite, tem que ter adiante de Deus a vida. Aleluia. Isso houve silêncio no céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Aí Deus começa a revelar o mistério. No capítulo 5, versículo 1 do Apocalipse, a Bíblia nos diz assim, amado: e vi um livro adiante do Cordeiro, e vi um livro adiante do Cordeiro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Veja, os que estão por dentro são os filhos de Deus, porque são os adoradores, mas os que estão por fora, irmão, eles nem conseguem ver isso, porém estarão, porque nasceram nesta terra, são pessoas viventes, são almas que vieram à terra, agora precisam se encontrar com esse Criador, em base da adoração. Aleluia. Mostrando o quadro da profecia, aonde estamos dizendo esta fase deste avivamento. Agora vem a revelação deste livro. O Cordeiro abre, o Cordeiro está diante do livro, revela os 7 selos, e a Bíblia diz que há silêncio no céu por quase meia hora. No capítulo 6, versículo 1, agora ele mostra o que tem dentro. Por quê? Porque dentro deste capítulo 6, que é a abertura do 7º selo, tem um Cordeiro, e assim, e vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos, e vi uma voz como um ser vivente dizendo, como se fosse voz de trovão. Então vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com o arco. Então lhe foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. O anticristo engana a igreja, a falsa profecia engana a igreja, o ministério que não corresponde a pessoa, que não tem adorador, ele é enganado constantemente. Por quê? Porque esse espírito aqui de falsa profecia é um espírito que se levantou lá atrás no Vaticano, na época onde a igreja romana teve a sua passagem, onde veio os concílios e papados em ensinamento contra a igreja, e a igreja morrendo espiritualmente, em fase de segundo, quando ela vence como ela morte. Agora Satanás disse: eu vou matar, e manifesta-se no cavaleiro vermelho, aonde vier a revelação dos 7 selos, a demonstração da vida de Jesus Cristo, revelando-se em Espírito Santo para aqueles que deveriam buscar o mistério. Por isso que São Paulo diz: amado, eis que vos digo o mistério antes da última trombeta. A última trombeta é o sinal de Cristo, a mensagem de dia, aonde Deus estará descendo a terra em forma de fogo. Cavaleiro vermelho matou a igreja lá atrás. Primeiro ela perseguiu com a falsa paz, fez a união e matou com dogmas. Veio o cavaleiro, matou o vermelho, matou a igreja nazarena, perseguiu. Quando chegou a fase que a igreja conhecia ainda a palavra, o anticristo se levanta com o cavalo preto. Isto ele muda de cavalo. Cristo não muda. Ele é cavaleiro branco de Apocalipse 19. Ele é a fiel testemunha. Ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus, revelando os mistérios que estaria nesse 7 selo adiante de Cristo. Entende? Tu está entendendo nesta noite? Eu quero dizer para você: ninguém pode formar o avivamento se não haver palavra. Ninguém pode trazer o avivamento se não tiver a palavra do dia, o ensinamento do dia, a hora. E nós estamos vivendo a hora da escatologia. Nós estamos vivendo o ministério dos anjos, porque o livro do Apocalipse é um livro de anjos, é um livro da revelação que contém os mistérios de Deus escondidos desde a fundação do mundo. Agora ele se manifestou nesse cavalo preto e matou a igreja, e todos que morriam pelo nome de Jesus
ide ao céu. Isso está escrito no capítulo 12, versículo de número 9, que assim, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dizer, vencer pelo sangue de Jesus é viver essa vida hoje, viver essa vida hoje que estamos vivendo como adorador. Pensa que é fácil? Ah, eu sou adorador. Adorador coisa nenhuma. Está com oba-oba. Não é hora de oba-oba, irmão. O adorador, irmão, tem que estar pela palavra. O adorador tem que estar avisado atento. A palavra vem queima, ele age como serafim. Isto repreende todo inimigo na terra. Isso está escrito, que eles venceram pelo sangue. Agora Deus tem que olhar para você e ver você como salvo, como limpo, como purificado, andando na presença do Cordeiro. Aleluia! E ele está nessa igreja. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, diz assim: e olhei, eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Estaria o meu nome, estaria o nome de Deus, estaria todos os nomes sobre a face da terra, escrito em Cristo, porque Cristo quer dizer ungido levaria a palavra da vida para aqueles que pudessem receber este último dia, porque estamos vivendo as 4 fases da igreja. A primeira lei, você conhece a lei. Segundo, você conhece a graça, porque a graça é manifestação dos dons espirituais, manifestação do Espírito Santo. Na terceira, evangelho do reino. Jesus disse: o reino do céu é chegado. Estava no discípulo, estava na igreja, estava na obra, e quando começou foi no dia da reforma, em que estaria o Espírito Santo batizando a igreja, Atos dos Apóstolos capítulo 2, e Pedro, pelo Espírito Santo, chamou tempo uma alma, ele quem comendou, ele comendou que estava lá cheio, mas nesse programa desse ministério, veio a face de mais 5 alma, porque Deus estaria chamando os seus. Vou terminar para finalizar. Agora o Cordeiro está diante do livro. Ele abre os livros. E se você ver essas coisas, aonde isso acontece, veja no capítulo de número 21. Quero dizer, trazer a palavra para a gente concretizar o que é este livro. Aleluia. Capítulo 20, versículo número 11, assim: então vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre o trono, cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. Achou lugar para ele. A Bíblia diz, irmão, que esse tempo é o tempo da escassez da adoração. Ou a maior forma de você adorar é clamar a Deus enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar. É isso aí, estaria sobre a adoração. Isso, veja que diz assim mais a palavra, versículo 12: então vi também mortos e grandes e pequenos postos adiante dele, adiante do trono. Então se abriram-se os livros, e ainda outro livro da vida, a qual foi as obras conforme o que se achava escrito no livro. E veja lá, diz assim: e deu mal os seus mortos, o que nele se achava a morte, para que além de entregar os mortos, e o que é que havia de ser, então foram julgados cada um segundo as suas obras. Igreja não é só para você ficar assim, não, irmão. Aí, irmão, nós não estamos num palco de espetáculo, estamos num palco de adorador. A Bíblia diz que nos princípios, irmão, a igreja adorava, a igreja glorificava. Não era um culto de meia boca de crente, não. Era aquele poderoso, era aquele cheio do Espírito. Ninguém jamais poderá vencer um crente cheio de Deus. Agora tem uma coisa, irmão: o crente cheio de Deus, ele é ignorante. Ele fecha a boca do Satanás, cala a boca, não tem identificação. Satanás, quando ele fala, ele perturba, ele só traz conversa que não está dentro ao cristão. O cristão sempre aqui, o emocional, Deus trabalha. Mas você só pode entender a Satanás em tua mente. É o campo, como diz o certo ditado: mente vazia é a oficina do diabo. Então você tem que estar ligado. Quando Jesus disse a Pedro: aquele que estiver ligado no céu está ligado na terra, desligado do céu está ligado na terra.
Jesus mesmo falando sua palavra, disse: Pai, graças a Deus, Senhor dos céus e na terra, que eu dou essas coisas ao sábio, entendido, mas revelar seus pequenininhos. Deus estaria revelando a você simplicidade. Deus em você, Cristo em toda a sua plenitude, o Espírito Santo falando mais alto na tua vida. Amém? Aí você pode prender Satanás. A profecia diz assim: então vi descer do céu, no capítulo número 20, versículo 1, então vi descer do céu outro anjo, que tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente em sua mão. Então segurou o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, e prendeu por um ano. Você tem que prender Satanás aqui, senão ele vai se manifestar lá. E isso estará no ponto onde a igreja estaria vivendo nesses últimos dias adiante do livro. Quero concretizar, irmão, isso aqui é 3 horas mais. Eu estou só rabiscando a situação. Agora, João vê este livro adiante do Cordeiro. Quero finalizar no capítulo 5. João vê isso, o Cordeiro adiante desse trono, porque lá no passado ele teve que vencer, ele teve que subir, ele teria que ser o que? Exaltado pelo Deus Todo-Poderoso, aonde os céus e a terra, no retorno dos crentes, no Velho Testamento, voltaria ao céu, 24 e 7 isso de Salmo, aonde seria o louvor e a glória de Cristo voltando aos que se salvaram do Antigo Testamento. E eles cantavam: vou levantar o pó das nossas cabeças e entrará o Rei da glória. E se guerreiro, este é o Senhor, poderoso na guerra. Guerra espiritual, batalha espiritual jamais vencida na tua mente. Você só vence se você for adorador. Adorador. 5 de primeiro, venceu. Vamos ver se ele venceu? Porque como cordeiro ele veio, derramou seu sangue, mas como leão ele é vencedor, em uma nova dimensão, em uma nova vida. O Apocalipse capítulo 5, onde você vê, aonde diz, veja a face, o mesmo versículo que lemos lá no capítulo 7, versículo 9. Olha o que é que diz. Se você quiser bem ver, aonde João viu esse vencedor. Ora, nem no céu, nem debaixo da terra. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, isso é João dizendo, e eu chorava muito porque ninguém for achado digno de ir abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E todavia um dos anciãos, lá o Senhor falou, aqui ele fala também, porque o Velho Testamento, o Apocalipse é Daniel, e o Novo Testamento é o livro de João, as 3 faces de Cristo, mostrando, em toda a vida dos anciãos me disse: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro, ele declarou o que venceu, deu a palavra, deu a vida, deu o mistério, deu o fogo, deu a roda, deu o adorador, a vida dele se permanecer sobre a palavra, adoração. Agora João disse que quando ele via dentro dos fatos históricos, que quando João viu que o cordeiro se levantava do trono, ele viu como o cordeiro ensanguentado. João viu ele vindo, e quando ele toma este livro, diz: uma de suas pernas de cordeiro sai dentro do leão, vem a segunda perna. Isso mostra o cordeiro sendo transformado em leão. Isso, a parte de trás se materializa no leão, vem o braço em que isso se forma, a parte do cordeiro, forma-se a parte do leão. Essa parte, mostrando João vendo essas coisas no céu, viu a outra parte, isso se formou, corpo do leão, corpo de cordeiro, parte do leão, e se camuflou e se tornou-se leão. Mas disse que João, olhando, viu a cabeça, e quando fala de cabeça, está falando do ministério de Jesus Cristo, que estaria nesses últimos dias sobre 5 faces de ensinamento: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, 5 ministérios de anjo, Gabriel, Miguel, Serafim, Querubim. Isto daria o quinto ministério, o arcanjo Miguel, capítulo 12, versículo 1 do livro do que está, isso no livro de Daniel, diz diretamente João, isso ele viu que este ancião chegaria no último dia e Deus estaria abrindo um ministério do arcanjo Miguel, que é o quinto anjo da manifestação do Espírito Santo, dando a você o conhecimento do livro da vida. E você viu? Aonde estaria lá? E naquele dia se levantará
o arcanjo Miguel, pelos filhos dos teus povo. E muitos dos que há no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha de sua eterna, e muitos que refugirão com ensinamento, com justiça, brilharão como estrela, assim para todos sempre. Amém? Levanta, vamos terminar em nome de Jesus. Assim que Deus possa lhe abençoar nesta noite. O Espírito Santo fale mais, tem mais algo, mas avivamento não pode vir sem palavra. Não existirá avivamento sem palavra. Eu tive esse dia falando, foi ontem, hoje, foi ontem ou foi hoje? Foi hoje. O rapaz disse, irmão, está difícil, não está vindo, o que está acontecendo. As igrejas falam do nome, irmão, não está tendo avivamento, irmão, é falta da palavra. Não só falta de costume, não pregue costume, não pregue uso, porque Jesus Cristo não tinha este tipo de situações. Todos que chegavam a ele era bem-vindo. Isso acontece automaticamente quando o crente entende a sua face. E eu comecei falando, irmão, isso aí, irmão, são divisão. Não podemos ser divididos, não podemos adorar ao homem, não podemos colocar o homem em supremência, devemos colocar Deus na supremacia, na sua corte celestial, isso dando para nós o Espírito Santo, quando adoramos a verdadeira chamado de Deus, amém? Assim que Deus possa abençoar nesta noite.